Olá, meu amado, olá, minha amada, graça e paz. É motivo de grande alegria nós, da AD Pedro Pinho, estarmos juntos nessa noite com você, para somarmos para o reino dos céus. Nós queremos enaltecer e bendizer ao Senhor na beleza de tua santidade, por tudo que Ele tem feito por nós, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado. Eu louvo a Deus por minha vida, pela vida do meu esposo e pela minha casa. O Senhor tem sido fiel para conosco e tem zelado por cada um de nós. Então eu fico muito grata e muito feliz na presença do Senhor, pela misericórdia dEle que tem nos alcançado. Deixo a você um abraço do nosso ministério, a você que é nosso membro, a você que é um amigo, que é um familiar de um dos nossos membros, ou amigo, né? E nessa jornada aí de pandemia tem estado conosco, tem contribuído aí com as nossas lives. Espero que o Senhor tenha falado com você, que Ele continue a ministrar sobre o seu ser. E assim que você tiver uma oportunidade, nós estamos localizados em Osasco, São Paulo, na Avenida Pedro Pinho, número 333, uma avenida bem conhecida aqui. E nós estamos com o nosso culto presencial, todo domingo às 9 da manhã. E nós temos aqui todo o aparato, tudo que é necessário para te receber. E será com grande alegria e com grande gozo. No domingo eu fiquei muito feliz em rever alguns irmãos, mas ainda sinto falta de alguns de vocês que desde março nós não o vemos. Mas eu tenho a certeza que o Senhor é fiel e justo, poderoso, para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Reforço a você, fique sempre ligado no grupo de WhatsApp de nossa igreja com as informações, com as notícias que passamos, alguns pedidos, né, que são feitos. No comecinho da tarde, né, eu reforcei a vocês sobre a vida do Ubner. Graças a Deus ele está bem, ele teve que subir para a UTI só para ter uma monitorização da respiração mais adequada, mais efetiva. Mas graças a Deus ele está consciente, não está entubado e ele está ali realmente para uma melhora, né? E eu tenho a certeza que os anjos do Senhor estão cuidando dele. Ele também é um servo do Senhor. E eu tenho a certeza que o Senhor, o quanto antes, o livrará de todo e qualquer mal. Mas que vocês apresentem a vida dele, Ubner e da Marina, para que o Senhor possa ajudá-los, auxiliá-los e no tempo mais abreviado possível, fazê-los voltar à sua rotina, à sua vida. Amém? Nós iremos orar nesse momento. Hoje o nosso pastor Geraldo que ministrará a santa e expressiva palavra nessa noite. E logo nós adoraremos ao Senhor juntos. Amém? Espírito Santo de Deus, nessa noite nós engrandecemos, louvamos e bendizemos ao teu santo nome. Pedimos que o Senhor faça-se presente em nosso meio, faça-se presente nessa reunião, que em todas as coisas possamos louvar, adorar, bendizer e exaltar ao teu santo nome. O Senhor tem sido tão bom para conosco. O Senhor tem sido tão bom para com a nossa casa. O Senhor tem sido tão bom para com o nosso trabalho. O Senhor tem sido tão bom para com os nossos. Ó Espírito Santo de Deus, eu intercedo nessa noite, ó Pai, junto com os meus irmãos em Cristo, por todas as nossas necessidades, por todas as nossas preocupações. Ó Espírito Santo de Deus, sonda os desejos mais inescrutáveis desses corações. Sonda, ó Pai, ao pensamento. Tira, Senhor Jesus Cristo, tudo que não provém de Ti, ó Pai, da vida dos seus filhos. Todo medo, tudo aquilo, ó Pai, que o inimigo sorrateiramente lança, fala ou sopra nos seus ouvidos, que eles possam, ó Pai, estar firmados em Ti, que eles possam, ó Pai, ser, ó Pai, guiados pela Tua voz,
e em todas as coisas o Seu nome venha a ser adorado, o Seu nome venha a ser glorificado, o Seu nome venha a ser enaltecido, Pai. E nós bendizemos, nós engrandecemos e nós louvamos a Ti, ó Cordeiro Santo. Visita, Senhor, os enfermos, os doentes, os necessitados e sara, Senhor, a nossa terra. Venha com refrigério a esse povo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, é o nosso desejo e a nossa petição nessa noite para todo o sempre. Amém. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. E Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias é minha canção. E Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, e Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Não, não. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Não, não. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és O nosso Deus, Ele é fiel. E nós engrandecemos ao nome dEle, não pelos benefícios que Ele me faz, que Ele te faz, mas nós engrandecemos o nome dEle porque Ele é fiel e porque Ele permanece para conosco em amor, em paternidade, em cumplicidade. É um Deus que você erra, que você
muitas vezes nem fala com Ele durante o seu dia todo, mas Ele está ali, velando por você, cuidando do seu dia, preparando todas as coisas para que você viva, para que você seja livrado, para que você seja guardado. E nós temos que engrandecer a esse Deus, nós temos que bendizer ao nome dEle, porque Ele tem sido poderoso, fiel e justo para com as nossas vidas. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Nos reaviva, Pai, nos renove, que possamos te sentir como no primeiro amor, que possamos exalar a Tua presença, que possamos te buscar enquanto é tempo, enquanto, ó Pai, o Senhor tem batido a porta do nosso coração, enquanto o Senhor, ó Pai, constantemente tem nos alertado, tem chamado a nossa atenção para estarmos próximos, para termos um relacionamento, instituirmos uma intimidade. Estou de pé na presença do Rei, Tu agora está aqui, Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado estou. Reino
que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abra o céu. Pai, nós te engrandecemos e nós bendizemos a Ti porque o Senhor um dia nos amou. Nós engrandecemos a Ti porque o Senhor um dia nos aproximou de Ti, conforme os Seus preceitos, os Seus ensinamentos, e através das Suas curas, das Suas libertações, o Senhor chamou a atenção há quantos anos atrás de um povo que muitas vezes carecia, padecia de enfermidades, e aonde Jesus Cristo entrava, aonde Jesus Cristo passava, Ele deixava marcas, Ele deixava a sua essência, Ele exalava o seu poder sobre aquele lugar. Pai, eu peço que o Seu Filho possa se manifestar através do Espírito Santo em nossos dias também. Nós precisamos da Tua virtude, nós precisamos da Tua cura e nós precisamos dos Seus ensinamentos. Nós precisamos, ó Pai, estar alicerçados em Ti. Precisamos parar e ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar, para nos instruir, para nos mostrar o caminho certo a seguir, para nos ensinar a direção que devemos tomar. Pai, assim como o Senhor fez no tempo outrora, faça novamente em nossos dias, reaviva a chama, traz um reavivamento, ó Pai, pois o Seu Espírito Santo já desceu, o Seu Espírito Santo já bradou sobre a face da terra, e nós hoje precisamos ser reavivados, precisamos ser reacendidos, precisamos, ó Pai, ser tocados novamente por Ti, e que o Teu Espírito Santo possa fluir em nós, que o Teu Espírito Santo possa agir através de nós, que o Teu Espírito Santo possa, ó Pai, usar as nossas mãos, usar os nossos pés, usar os nossos olhos, usar a nossa mente, para fazermos, ó Pai, o que é bom, para fazermos aquilo que lhe apraz, para fazermos, ó Pai, aquilo que um dia o Senhor sonhou, que eu, Shel, faça, que o nosso pastor faça, que o nosso obreiro faça, que todos, ó Pai, que estão na face da terra, conclua, Senhor Jesus Cristo, o projeto que um dia o Senhor planejou, que o Senhor um dia sonhou. Pai, nos tira do conformismo, nos tira do achismo, nos tira, Senhor, da total dependência de pessoas, de rótulos. Pai, nós somos totalmente dependentes apenas de Ti. Em Ti encontramos refúgio, abrigo, refrigério, paz, libertação, salvação de alma. Em Ti encontramos, ó Pai, o poder e a virtude. Em Ti encontramos aquilo que a nossa alma anseia. Em Ti encontramos, ó Pai, aquilo que precisamos. Então, ó Pai, venha novamente sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e conclua o Teu chamado sobre nós. Conclua a Tua boa, perfeita e agradável vontade, a obra que o Senhor um dia começou. Sim, o Senhor é fiel para terminá-la, o Senhor é fiel e justo para concluí-la. Então, ó Pai, nos ensine para estarmos prontos, para estarmos, Senhor, de pé, para estarmos, Senhor, alistados no Seu exército, e cumprir o Teu chamado, e cumprir a Tua ordenança.
Pai, eu abençoo esse ministério, eu abençoo a vida do teu filho e filha que tem contribuído com dízimos, ofertas, votos, a oferta alçada, tudo que os seus filhos têm lançado nessa terra fértil, que o Senhor dê, ó Pai, a perfeita, Senhor, condição para que essa semente germine e multiplique sobre a vida dos seus filhos. Eu abençoo o pai de família, a mãe, eu abençoo essa família, eu abençoo esse lar, eu abençoo essas vidas, e eu abençoo, Senhor, a mente dos seus filhos, tudo que o inimigo vem soprado, tudo que tem sido calado nesses corações, toda perturbação, ó Pai, seja aniquilada. Esse povo foi saqueado e foi por um alto preço e um preço de sangue, e eu aniquilo todo espírito, ó Pai, de depressão, de suicídio, todo espírito de solidão, de angústia, Pai, que caia por terra, mas que possamos ser mais do que vencedores, por aquele que nos chamou, o seu amado Filho, Jesus Cristo, para todo o sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Retomamos nossa atividade no domingo, às 9 da manhã, virtualmente e também aqui presencialmente. Vocês ficam agora à disposição do pastor Geraldo, que ministrará a santa e expressiva palavra dessa noite. Deus abençoe. Graça e paz, amada igreja. Você está feliz com o Senhor Jesus nesta noite? Você está com os seus ouvidos abertos para falar dos feitos do Senhor nesta noite? E eu quero falar para a igreja o quanto Deus tem sido bom na minha vida. Antes de iniciar essa pregação, eu quero falar o que me levou a fazer essa pregação. Hoje à tarde eu estava fazendo uns acertos com um pedreiro que está trabalhando comigo desde julho de 2016. Fazem exatamente mais de 4 anos que ele está lá comigo. Nós já estamos terminando um ano. E hoje pela manhã eu estava lá, agora à tardezinha, fechando alguns detalhes com ele, acertando algumas coisas. E ele falou, puxa vida, rapaz, faz 4 anos que nós estamos juntos. Eu falei, realmente, cara, o tempo passou muito rápido. Mas eu falei, cara, faz 4 anos que nós estamos juntos, pela misericórdia de Deus. Porque muitas das vezes, eu falei, agora tem que parar, agora não vai dar certo. Agora eu não aguento mais, agora a coisa está difícil. E a provisão de Deus chegava. O mover das mãos de Deus acontecia. E eu falei com ele, irmão, você pode ter certeza, que se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria onde eu cheguei hoje, e você não estaria comigo esses 4 anos. Como Deus foi bom comigo. E eu fiquei com aquele negócio, a misericórdia de Deus. E quando eu subi, eu já fui anunciado que eu estaria pregando nesta noite. Falei, nada melhor do que falar sobre a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, ela está lá no Salmo 67, onde nós vamos falar sobre o reino que abrange toda a terra. Aonde o salmista descreve, fala, não só da misericórdia, mas dos atributos de Deus. E esse texto, ele fala que, Salmo 67, um salmo pequeno, 7 versículos, mas de uma profundeza imensa. Ele fala que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoa. Faça resplandecer, Senhor, o teu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louve-te a ti, os povos todos.
Alegram-se e regozijam as nações, pois julgará os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louve-te a ti, ó Deus, louve-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará em todas as extremidades da terra. O temerão. Aleluia. Como falar, como expressar. O salmista aqui, ele está falando da misericórdia de Deus. Ele está falando da bênção de Deus. Pode falar que ele fala da misericórdia e nos abençoe. Ele fala de algo que é uma continuidade, a bênção de Deus. E a misericórdia de Deus, ela vem acompanhada da bênção de Deus. E quando eu falo da misericórdia de Deus, amados, é sinônimo de graça, é sinônimo de compaixão. Nós vamos ver no Evangelho, a viúva de Naim, por exemplo, a palavra diz que quando Jesus encontrou com ela, diz que ele olhou para ela, ele teve compaixão daquela mãe. E o que é compaixão? É um amor inexplicável, algo que nós não podemos definir, algo que está além do amor humano. E a graça de Deus, a misericórdia, são coisas que são ali sinônimas, caminham juntas. Fala-se do amor incondicional, fala-se de algo inexplicável. Fala de um Deus, de um Pai eterno que cuida dos seus filhos. Eu estava aqui prestando atenção quando a Shell estava orando e ela falou assim, um Deus que cuida dos nossos dias, que para cada dia Ele tem cuidado de nós. E nós precisamos ter essa convicção. Esse é o Deus que nós anunciamos nessa noite, esse é o Deus que nós falamos dele nessa noite, esse é o Deus que nós louvamos ele nesta noite. E para falar um pouquinho mais, amado, sobre a misericórdia de Deus, sobre a forma de como a misericórdia de Deus vem ao nosso encontro, aleluia, nós vamos meditar um pouco na palavra que também está lá em 1 Crônicas, capítulo 21, no versículo 3, onde nós vamos falar de um grande homem de Deus, que é Davi, o homem segundo o coração, segundo o coração de Deus. E 1 Crônicas 21 diz que assim, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E Davi numerou todo o Israel. E lá no versículo 7, 21, 7 diz assim, e esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Gade, então disse Davi a Deus, gravemente eu pequei em fazer tal coisa, porém agora se servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi loucamente. E a palavra diz que Deus levanta um profeta e manda ir até Davi, e fala para ele que 3 coisas Davi escolheria para ele, 3 anos de fome, ou 3 meses que ele fosse consumido, que ele fosse procurado pelos seus adversários, que ele fosse atentado, aleluia, que ele fosse consumido pelas espadas dos seus inimigos quando fosse alcançado, ou 3 dias da espada do Senhor sobre a nação de Israel, aleluia. E lá no versículo 13, Davi, ele dá uma resposta para o profeta Gade, aquele que foi enviado por Deus. E é interessante como Davi expressa isso. Davi, ele reconheceu o seu erro. Davi reconheceu que ele não deveria, que aquele não era o momento dele passar o censo pela nação de Israel, não era o momento dele estar renumerando o povo, não era o momento dele estar ordenando aquele povo da maneira com que ele estava. Naquele momento, amado, subiu no coração de Davi a soberba, a arrogância de Davi. Davi se sentiu poderoso, Davi se sentiu talvez como sendo o único rei da terra naquele momento, e as suas ordens eram as suas ordens, pronto e acabou. Nós vamos ver a arrogância no coração do homem Davi, do servo Davi, do homem que foi chamado segundo o coração de Deus, aleluia. E no versículo 3 ele fala para Gade, eu estou em grande angústia. E ele explica, caio eu, porém, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não caio na mão do homem. É interessante como Davi descreve
e o atributo do Deus que ele estava servindo. Ele não fala que o nosso Deus era misericordioso, não. Ele fala porque são muitíssimas as suas misericórdias. Ele não fala como se algo fosse passageiro, como se fosse uma coisa breve, não, muito pelo contrário. Ele descreve como coisa grande, porque o nosso Deus é grande. Ele descreve como se algo fosse infinito, porque o nosso Deus, ele é infinito. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Aonde a mão do homem não vai, a mão do nosso Deus vai. Aonde o coração do homem muitas das vezes não entende as coisas, o coração de Deus entende o homem, entende a perversidade do homem, entende o erro do homem. Mas esse texto começa dizendo que Satanás incitou a Davi, quer dizer, levou a Davi a cometer esse erro, a cometer coisa que não agradou a Deus. Deixa eu dizer algo para ti, amado, por isso que a palavra é clara, quando eu disse que nós devemos vigiar 24 horas, nós devemos estar de olhos abertos. O próprio Senhor Jesus falou, vigiar e orar, é para que não se cair em tentação. Por isso que a palavra de Deus, a palavra diz que nós devemos fugir da aparência do mal, fugir daquilo que não é bom. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Ele fica esperando uma brecha, ele fica esperando o momento exato para ele agir. Ele fica esperando a oportunidade certa para ele agir. Aleluia. E muitas das vezes, amado, aleluia, nós caímos na cilada. Muitas das vezes nós fracassamos. Muitas das vezes, amado, nós erramos, nós pecamos. Mesmo sabendo, quando nós fazemos um autoexame de consciência, que nós não estamos dentro da vontade de Deus, que nós não estamos debaixo da vontade permissiva de Deus. Assim como Davi não estava. A soberba subiu para o coração de Davi. Talvez Davi, naquele momento, ele se sentisse o top dos reis. E isso, amados, é o que tem machucado a igreja do Senhor Jesus hoje. Hoje a igreja do Senhor Jesus, ela está vivendo a base de ostentação. As pessoas têm feito a obra do Senhor, mas muitas das vezes têm feito a obra do Senhor voltadas para si, olhando para dentro de si e não olhando para o reino, não compreendendo o contexto de reino, o contexto de igreja. É interessante que uma vez eu estava ouvindo uma palestra e uma entrevista de um pastor, e o entrevistador virou para ele e falou, e lá na tua igreja, como as coisas são? Ele falou, eu não tenho igreja, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus. Aí ele falou, se você falar do ministério X, aí sim, mas a igreja não é minha. E muitas das vezes, hoje, amadas, as pessoas falam, utilizam, muitas das vezes até nós mesmos utilizamos essa expressão, lá na minha igreja, a coisa não é assim. Nós temos essa expressão dentro de nós, né? Mas precisamos entender que a igreja não é nossa, o trabalho do reino não é nosso, é do Senhor Jesus. Nós fomos apenas chamados, nós somos apenas atraídos. Aleluia. Por isso que a Shell falou aqui, ó, que um dia o Senhor nos aproximou de ti, um dia o Senhor nos levou para ti, um dia o Pai nos amou de uma maneira incondicional, que Ele nos trouxe e nos fez igreja do Senhor Jesus, e nos fez membro desse corpo chamado Igreja do Senhor Jesus, que é o corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. E é interessante, amados, que Davi, diante daquela escolha, ele foi enfático em dizer, caio eu nas mãos do Senhor, mas não caio na mão dos homens. E quantas das vezes, amado, nós temos caído na mão do homem? Quantas das vezes nós temos dado ouvido para o homem? Quantas das vezes, aleluia, amado, nós temos seguido o caminho do homem? Quantas das vezes o homem tem feito com que nós paramos a nossa caminhada cristã, que nós desistimos? Quantas das vezes nós olhamos para o homem, olhamos para o erro do homem, olhamos para as coisas que estão acontecendo, e essas coisas façam com que nós desfaleçam na nossa fé, façam com que nós voltamos para trás.
faz com que nós desistimos. O que mais se tem hoje, amados, são, aleluia, são pessoas, são crentes fora da igreja. Pessoas machucadas porque ouviram algo, porque viram algo errado, porque não concordaram com isso, porque não concordaram com aquilo. São pessoas que estão olhando para o homem, pessoas que não conseguem definir o contexto do Evangelho. Pessoas que não conseguem definir, pessoas que não entendem o chamado, para que ele foi chamado. Qual que é o papel correto da igreja, de que forma ele deve se comportar diante da igreja. De que cristão, de que forma nós somos cristãos, qual é o nosso papel como cristão, como corpo de Cristo. Aleluia. E Davi sabia o Deus que ele estava servindo. Davi sabia que ele podia contar com as muitíssimas misericórdias de Deus. E esse texto, amado, ele vem de encontro, ele completa, quando ele vai lá em Lamentações de Jeremias, onde ele fala que a misericórdia do Senhor é uma causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, está falando de algo infinito, porque ela se renova a cada manhã, porque ele fala da fidelidade do Senhor. Quando Jeremias expressa isso no livro de Lamentações, ele fala que a minha porção é o Senhor. Ele fala, diz a minha alma, portanto eu esperarei no Senhor. A tua alma tem estado abatida, a tua alma tem estado angustiada. Fala para a tua alma, é momento de esperar no Senhor, é momento de buscar ao Senhor, é momento de descansar no Senhor. A palavra do Senhor diz que bom é para aqueles que esperam, bom é para as almas que o buscam. A palavra diz que é bom ter esperança no Senhor e aguardar em silêncio a salvação no Senhor. É do Senhor que vai vir a salvação. Aleluia. Independente, amado, do cenário que você esteja vivendo. Olha o cenário que Davi estava. Eu posso falar da misericórdia de Deus, assim como eu falei hoje, como eu falei aqui nessa tarde, o meu testemunho. A misericórdia de Deus veio sobre a minha vida como provisão de Deus, em cima dos meus projetos, em cima daquilo que um dia Deus colocou no meu coração, que eu creio que era isso. E eu vi Deus provendo nesses 4 anos. Passei por luta, passei por dificuldade. Teve momentos que chorei sozinho, teve momentos que eu falei, Deus, o que eu faço com isso agora? Eu não sei se eu paro, não sei se eu vou, não sei se eu continuo, não sei se eu vendo, não sei o que eu faço. Mas cada momento que eu entrava, eu via a mão de Deus me colocando de pé. Eu via a mão de Deus movendo as águas, eu via a mão de Deus trazendo pessoas para trazer palavra de ânimo. Eu via a mão de Deus falando para as pessoas, muito bom, muito bem, que Deus te abençoe. Sabe o que é isso, amado? É Deus levantando pessoas para nos confortar, para nos ajudar, para nos consolar. É Deus colocando pessoas, muitas das vezes, amado, e usando pessoas para dizer para nós, não é momento de parar, não é momento de desistir. A questão é que muitas das vezes, ao invés de nós ouvir o que está sendo falado, a profecia que está sendo lançada, nós ficamos olhando para quem está falando e de que forma está falando. A palavra, amada, ela é a palavra, não importa se seja eu que estou pregando, se seja um outro pastor que está pregando, se seja um levita que está pregando, se seja um irmãozinho que está pregando. Se Deus colocou para pregar, é porque Deus quer usar para revelar a tua palavra. E é o que Deus revela nesta noite. É o que Deus está revelando para a tua igreja. Ele está falando que há misericórdia sobre a tua igreja. Que há misericórdia a cada amanhecer, que há misericórdia a cada levantar, a cada caminhar. Tenha misericórdia e nos abençoe. Olha o que o salmista fala aqui, faça resplandecer o teu rosto sobre nós. Resplandecer o teu rosto sobre nós. Olha a responsabilidade que o salmista está puxando para ele. Olha a responsabilidade, amado, que nós cristãos, você já parou para você pensar, quando você lê esse salmo e você fala, Senhor, faça resplandecer o teu rosto sobre nós. Por isso que o Salmo 1 fala que bem-aventurado
é o varão que não se assenta nos caminhos dos escarnecedores, nem se detém na roda dos pecadores, algo assim, né? Mas que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na tua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro, o qual dará o seu fruto na estação própria, na estação certa. Quando você medita na palavra do Senhor, quando eu faço aqui, faça resplandecer, Senhor, o teu rosto sobre nós, sobre mim. Para que eu quero essa glória de Deus? Para que eu quero que Deus resplandeça a sua grandeza sobre a minha vida? Vocês já pararam para pensar nisso? Para que as pessoas vejam um manifestar de Deus, para que as pessoas vejam algo sobrenatural de Deus na nossa vida. E de que forma Deus vai se manifestar? Para que Deus, amados, se manifeste, para que Deus faça com que o seu resplendor seja resplandecido no nosso rosto, nós precisamos ter atitudes de verdadeiros adoradores, verdadeiros servos, verdadeiros cristãos. Nós precisamos ter atitude de filho, daquele que está disposto a obedecer o Pai. Lembra-te de Êxodo, lembra de Moisés? Quando Moisés entregou as 2 tábuas com as ordenanças, quando Deus entregou para Moisés, lá no monte, a palavra diz que quando Moisés desceu do monte Sinai, disse que a glória, o resplendor, estava resplandecente sobre o rosto de Moisés. E diz que toda vez que Moisés subia ao monte para falar com Deus, quando ele descia, diz que as pessoas olhavam, mas ele brilhava e as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque resplandecia a presença de Deus na vida de Moisés. Você já parou para você pensar nisso? Você já pensou o que é isso? É ver o resplandecer de Deus sobre as nossas vidas? Pare para você pensar nisso. O que é o resplandecer de Deus? Amados, a pessoa que tem Deus, a pessoa que tem vida com Deus, a pessoa que tem a caminhada com Deus, a pessoa que está envolvida com Deus. Moisés era um homem que tinha uma vida santificada a Deus. Moisés era um homem que estava debaixo da direção de Deus. A sua caminhada não era dele, a sua caminhada era do Senhor. O projeto não era dele, o projeto era do Senhor. O propósito não era dele, o propósito era do Senhor. Está entendendo o que eu estou dizendo para ti nesta noite? Pare de falar o meu projeto, pare de falar as minhas coisas, pare de falar, aleluia, o meu trabalho. Comece a falar, Senhor, tudo isso que eu tenho é o Senhor que me deu, tudo isso que eu tenho é o Senhor que me abençoou, tudo isso que eu tenho é o Senhor que tem provido. Aleluia. Está entendendo o que eu estou querendo dizer para ti nesta noite? Moisés era um homem que sabia, aleluia, de onde ele veio e para onde ele estava indo e quem estava guiando. Moisés tinha a nuvem de Deus sobre a cabeça dele, tinha a coluna de fogo sobre a cabeça dele. Moisés tinha a presença de Deus, amados. Por isso que a palavra diz que quando ele subia ao Monte Sinai, quando ele descia, as pessoas não podiam olhar para ele. Porque era grande o manifestar de Deus. No versículo 2 ele fala, para quê? Para quê? Tudo na Bíblia, cara, tem um propósito. Tudo na Bíblia tem um objetivo. Nada do que está escrito na Bíblia foi escrito por um acaso. Por isso que o salmista fala aqui, para quê? Para que se conheça na terra o seu caminho. Nós somos cristãos. Falamos da glória de Deus, falamos do manifestar de Deus. Falamos que temos a alegria de Deus dentro de nós, falamos que servimos a Deus, falamos que aguardamos, falamos que esperamos no Senhor. E a pergunta que eu te faço nesta noite, para quê? Como você tem colocado isso na sua caminhada, cristão? De que forma você tem sido um cooperador para o reino de Deus?
Quais tem sido o seu propósito dentro do reino de Deus? Aqui o salmista fala, ele quer a glória de Deus, ele quer a misericórdia de Deus, ele quer o resplandecer de Deus, para que se conheça na terra o seu caminho. Que se conheça na terra o seu caminho. Deixa eu dizer algo para ti. O próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando eu falo de caminho, eu falo de Jesus. E ele fez a parte dele. O Pai, ele fez a parte dele. Porque João 3,16 diz que ele amou o mundo, ele amou eu e amou você de uma tal maneira que ele deu seu único filho. Para que eu e você não perecêssemos, não morrêssemos, mas tivéssemos direito à vida eterna. Então o Pai fez a parte dele. Um dia ele deu o seu filho. E o filho? O filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O filho também fez a parte dele. Lá em João 14 fala assim, não turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu vou preparar um lugar, aleluia. E quando eu for preparar o lugar, eu virei outra vez. Pode falar aí, fala para a pessoa que está do teu lado, fala aí no teu coração, ele vai voltar outra vez. Ele vai voltar. E nós precisamos estar preparados. E ele vai voltar e ele fala, ó, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele estava falando simplesmente da salvação. Ele estava falando para aqueles que são salvos em Cristo. Aqueles que estão preocupados com a salvação, estarão aquele dia com Ele. Está entendendo o que eu estou querendo dizer para ti nesta noite? Para que resplandecer a glória de Deus sobre a nossa vida, os feitos de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos anunciar, amado, o Cristo que vai voltar. Nós precisamos anunciar o Cristo ressuscitado. Nós precisamos anunciar que o grande e temível dia do Senhor, Ele está próximo, Ele está às portas. Nós precisamos anunciar, aleluia, que em Cristo há vida e vida em abundância. Nós precisamos anunciar, aleluia, o evangelho das boas novas, porque é para isso que eu e você fomos chamados, como igreja do Senhor Jesus. Como igreja do Senhor Jesus. Aleluia. No versículo 4 ele fala que alegra-se, regozijam todas as nações. Alegria, todas as nações, alegria de estar na casa de Deus. Alegria de estar na presença de Deus. A palavra do Senhor diz que a alegria no Senhor é a nossa força. Alegrem-se e regozijam as nações, pois julgará os povos com equidade. Esse é o grande dia do Senhor. Esse dia vai chegar, amados, e nós precisamos estar preparados para isso. Salmo 37, 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o demais ele fará. Ele fará sobressair o sol da justiça como a luz, como juízo, como meio-dia. Aleluia. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa justiça. E nós precisamos ter essa verdadeira convicção. Ele vai julgar os povos com equidade e governarás todas as nações da terra. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano, amado, sobre esse período crítico que nós estamos passando. Deus está no controle de tudo. As nações estão aí na expectativa de dias melhores e cada vez que nós ligamos os noticiários, cada vez que nós vemos as notícias, elas não são nada
como se dizer, esperançosas. Estávamos aqui quase agora comentando. Alguns dizem que nada será como antigamente. Eu costumo dizer, e eu quero dizer, que o meu amanhã pertence ao Senhor. Ainda que o homem está falando que não vai ser como antigamente, está na mão do Senhor. Eu não sei de que forma será o dia de amanhã, mas de uma coisa eu sei, eu preciso estar com o Senhor, eu preciso estar no Senhor, eu preciso esperar no Senhor, eu preciso acreditar no Senhor, eu preciso confiar no Senhor. Aleluia. Porque é dele que virá a minha força, é dele que virá a resposta das minhas orações, é dele que virá a resposta do meu clamor. E a palavra diz que é ele que governará sobre a terra. Nós estamos aí, amados, chegando em período eleitoral. Aleluia. Precisamos estar orando pela nossa nação. Romanos 13:1 fala que toda alma está sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridades que não foram ordenadas por Deus. Então vamos clamar para que a nossa nação, aleluia, nesse período eleitoral, possa dar uma resposta para o povo, esse povo que está tão sofrido. E ele começa discorrendo esse texto, quando ele fala, louve-te a ti, ó Deus, louvem-te os povos todos. É todas as nações, amados. Não é a igreja Pedro Pinho, são todas as igrejas. Não é a igreja desse cantinho, não, amado. É a igreja em toda a extremidade da terra. É cada cantinho desse chão, aonde houver uma alma vivente, o nome do Senhor tem que ser glorificado e exaltado. Aonde houver uma alma vivente, tem que se subir o clamor para o Senhor, tem que se subir o louvor, a reverência para o Senhor. Aleluia. Porque ele fala que depois do louvor, ele entra no versículo 6, olha só como é gratificante, louvem-te os povos todos, louvemos todas as nações. Ele está convocando que nós clamemos a Deus, realmente, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Ele é digno que nós deixamos, muitas das vezes, os nossos alfazeres e viemos para a casa do Pai. Ele é digno, aleluia, que nós buscamos primeiro as coisas do Teu reino. A própria palavra mesmo diz que as demais coisas serão acrescentadas. E nós precisamos colocar isso em prática, amado. E há uma contrapartida, o versículo 6, ele traz uma contrapartida do louvor, da adoração, da soberania. Quando nós honramos a Deus, ele fala que a terra dará o seu fruto. Há uma recompensa material. Sabe o que significa fruto na Bíblia, amado? Significa alimento. Significa saciar a fome. Aleluia. E se tem algo, amado, que nós não temos como produzir, que a ciência ainda não inventou, é a produção de alimento. Nós carecemos e dependemos da terra. Por isso que ele fala que a terra dará o teu fruto. E para a terra dar o seu fruto, a terra precisa de água, e quem manda a chuva é Ele. Quem manda o sol é Ele. Quem faz a terra ficar fértil é Ele. Então haverá recompensa material sobre as nossas vidas. Ele fala que Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Existe uma bênção espiritual para cada um de nós. Precisamos entender isso, precisamos nos envolver. Precisamos compreender o contexto de misericórdia, de graça, de compaixão de Deus sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E muitas das vezes, amado, nós estamos abalados, tristes. Muitas das vezes estamos abatidos. Muitas das vezes, amado, nós não sabemos o que esperar do dia de amanhã. Às vezes é um ente querido doente, às vezes é a perda, às vezes é problema financeiro, é problema com família, é problema sentimental, é problema de várias áreas. Deixa eu dizer algo para ti, amado. Não existe problemas que a misericórdia de Deus não te alcance. Por isso que a palavra diz que ela se renova a cada manhã. A cada manhã.
Eu não sei a dificuldade que você está passando, mas eu quero te convocar nessa noite. Você tem esse momento, esta é a oportunidade que você tem de colocar o teu problema na mão do Senhor. Nós vamos estar orando. E vamos clamar a Deus para que amanhã a misericórdia dele se renova de uma maneira sobrenatural. E que a resposta das tuas orações, das nossas orações, do nosso clamor, seja ouvido nos altos do céu, no nome de Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti. Por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui anunciando a Tua palavra, falando da Tua misericórdia, falando da Tua bênção, falando do Teu resplandecer sobre as nossas vidas. Falando, ó Deus, da Tua grandeza, do Teu julgar sobre as nações. Porque sabemos, ó Deus, que tudo está debaixo das Tuas mãos. Porque não só sabemos, como cremos, ó Deus, que em Ti há poder, Senhor, para fazer muito mais, Senhor, do que aquilo que nós temos pedido, do que aquilo que nós temos pensando, porque a Tua palavra nos dá respaldo para isso. Pai, visita cada um dos Seus filhos que estão nesta noite, Senhor, ouvindo esta palavra. O Senhor conhece a dificuldade, a necessidade, o coração de cada um. O Senhor conhece aqueles que estão com abatimento de alma. O Senhor conhece aqueles que estão enfermos. O Senhor conhece aqueles que estão endividados. O Senhor conhece aqueles que estão perturbados. O Senhor conhece aquele que tem aguardado ansiosamente por uma resposta da justiça. O Senhor conhece, Senhor, aqueles que estão com problemas, ó Deus, na área sentimental. O Senhor conhece, ó Deus, aleluia, Senhor, aqueles que estão com problema dentro de casa, na vida social, relacionamento com famílias, pai e filhos. Nada, Senhor, fica escondido ao Teu olhar. Por isso, ó Pai, nesta noite, como igreja do Senhor Jesus, eu clamo a Ti, ó Pai, aleluia, Senhor, para que a Tua misericórdia seja renovada sobre a vida dos Teus filhos. Que a Tua graça, Senhor, esteja sobre a vida deles, aleluia. Por isso, assim como diz o salmista, Senhor, eu deitei e me levantei porque o Senhor me sustentou. A palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, envia alegria no amanhecer de cada um dos Teus filhos. Essa é a nossa oração nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Abre sua mãozinha na posição de receber. Recebe o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E eu declaro que amanhã haverá o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu semblante e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam hoje e eternamente com toda a igreja, e todos dizem amém.